Foi. Finalmente. Gente, desculpa o atraso. Eu tive problemas técnicos aqui com a internet, aquela maravilha, né, da nossa internet. E eu convidei hoje um grande amigo meu, o Dr. André Evaristo, que eu tenho a sorte ali de trabalhar com ele, de ser amigo pessoal dele. E ele é um especialista de, assim, um dos grandes especialistas do Brasil de eletroestimulação. E vai ser um prazer falar com eles, vai ser bem legal. Já vou chamar. Então vai ser uma live sobre eletroestimulação, que é uma técnica que a gente coloca, que a gente chama de um chip na coluna, e a gente vai explicar para que serve. Olha lá, apareceu meu grande amigo aí. Aê! Boa noite a todos. E aí, Juliano, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Família tá bem? Tá bem, tá bem. E o Andrezinho, seus filhos, como é que estão? Estão aqui, falaram que daqui a pouco eles vão aparecer para dar um oi aqui. Ah, eu Pra quero ver, galera, faz tempo que eu não vejo eles. certeza. Ô, André, Assim, fala. sabe o que eu te chamei aqui? Que assim, tava tentando lembrar da minha cabeça quanto tempo que faz que a gente fez o primeiro estimulador, que eu chamei para você fazer um estimulador comigo, e que você foi, acho que faz o que, uns 6, 7 anos, acho, né? Sei lá, acho que Mais por ou aí. menos. Mais ou Mais ou menos. A menos gente, isso. a gente, a gente vem fazendo aí, assim, a neuromodulação já faz um bom tempo, né? Para o pessoal que não conhece a gente, porque vai ter muita gente que vai entrar dos dois lados. Então, assim, eu sou o André, sou cirurgião de coluna do Sírio-Libanês, trabalho com o Dr. Juliano em alguns lugares, ele trabalha comigo em outros lugares. Tanto eu quanto o Juliano, a gente tem uma grande experiência aí, não só no tratamento das patologias da coluna em si, como no tema da nossa discussão hoje, que é a neuromodulação. Assim, em primeiro lugar, Juliano, obrigado pelo convite, tá? De poder vir aqui para a gente bater papo. Não que a gente não bata papo e não dê risada operando quase todo dia, mas assim, pelas redes sociais vai ser super legal da gente fazer essa discussão. Achei que o tema que você escolheu foi um tema brilhante, porque assim, eu tenho visto que realmente a neuromodulação é uma coisa que a grande maioria das pessoas desconhece. Você quer falar um Verdade. pouquinho a respeito do que é? Eu trouxe você aqui, sabe? Porque às vezes eu falo para meus pacientes um monte de É, informação e assim, parece que não acredita, sim, sabe? Eu te trouxe aqui que eu falei assim, eu vou trazer um amigo para falar às vezes as coisas que eu falo, entendeu, André? Sabe o que eu queria que você falasse pro sim, pessoal? O que é a síndrome sim. pós-laminectomia, que é a principal indicação que a gente usa estimulador na nossa área de coluna? Assim, vou responder sua pergunta, mas assim, como sabe que eu gosto muito de você, então assim, eu trouxe até uns brinquedinhos para as pessoas verem. Então, Legal. assim, a neuromodulação, na verdade, é uma estimulação elétrica direto no sistema nervoso central, ou a nível cerebral, ou a nível da coluna, e ela vai ter várias funções, desde a tentativa de restabelecer movimento até o tratamento da dor, até bloqueios de movimentos involuntários, como Parkinson, esse tipo de coisa. Eu trouxe como exemplo para o pessoal aqui, Juliano, não sei se vai dar para ver, ó, esse Dá daqui é para um ver. eletrodo em placa. Esse daqui é um eletrodo em placa, é um chip em placa, só que para o pessoal visualizar, quando a gente fala de neuromodulação, como que seria. Esse Mostra de lado para o daqui é pessoal um... ver como é fininho assim, André. Aqui, Tá ó. vendo? Ele parece um Esse, papelzinho, ele é fininho e molinho. E ele tem esse esses... daqui... Esse, esse daqui é um dos mais modernos que tem, pelo número de polos. Então, assim, a quantidade de polos vai permitir uma quantidade enorme de programação. Eu Então, André, trouxe para o pessoal também. entender em casa, nós vamos falar hoje sobre um negócio que a gente implanta na coluna e vai estimular eletronicamente a coluna. É, Vai fazer uma corrente exatamente. elétrica É na medula. um chip implantado no sistema nervoso central que vai ter várias funções, inclusive tratamento de dor crônica, etc e tal. Aqui, ó, Legal. um outro tipo de uma outra marca, menor e com um número menor de polos, entendeu? Para que o pessoal veja aí como é que a coisa funciona e como existem diferentes. Minha mulher entrou para assistir a gente aí, viu, Juliano? Oi, Beijo, Mariana, tudo amor. bem? Por causa dessa Aqui, quarentena, a gente ó, nem se viu mais. exatamente. Aqui eu trouxe dois exemplos para o pessoal ter uma noção. Eu decidi a gente começar discutindo assim, porque como é uma coisa assim muito diferente, aqui, ó, Isso. a gente tem um gerador, aqui a Então, é gente esse tem aparelhinho que faz um gerador. o choquinho que vai passar por aquele fio que você mostrou Esse é o lá. cérebro, esse é o cérebro, entendeu? Esses dois aqui, eles permitem com que o aparelho seja carregado. Você vai carregar o aparelho.
Você vai, carrega um tempo, ele vai durar a bateria e depois você recarrega. Aí a pergunta é, tá, vou ficar ligado na tomada? Não, claro que não. Você carrega um cinto na tomada e você coloca o cinto, ele apita, você fecha e é super cômodo de carregar. Esse que eu mostrei para vocês, que é o maior, ele não permite com que você carregue. Ele é uma bateria e ele vai ter uma vida média, vai ter um tempo de duração. Esse daqui já é um dos mais modernos que carrega. Olha como é que é pequenininho, ó. Olha como é que é fininho. É praticamente do tamanho de um marca-passo. Então, esse é o cérebro e o chip fica implantado na região da medula ou na região do sistema nervoso central. Existe, assim, inúmeras formas, inúmeras maneiras, inúmeras indicações para você fazer isso. Algumas com nível de evidência maior, outras com nível de evidência menor. Por exemplo, existe a aplicação dela para bexiga neurogênica, que é aquela mulher que perde urina, mas não é uma indicação com nível A de evidência. Nível A, para quem não sabe, é o que a gente considera como verdade absoluta dentro da medicina. Que a ciência já fala que provaram por A ciência fala, aquilo funciona. É verdade. Aquilo é uma verdade, exatamente. Você tem outras indicações também, assim, digamos assim, não tão precisas, como artrite reumatoide, mas é uma tentativa de tratamento na artrite reumatoide. Agora, falando assim, dentro da especialidade minha e do Juliano, o que a gente considera como a melhor indicação é a dor crônica complexa e intratável, e como o Juliano usou o termo técnico, que é a síndrome pós-laminectomia ou a fail back syndrome. Então, respondendo a sua pergunta, meu amigo, o que seria isso? Isso daí é a grande revolução no tratamento das patologias da coluna. É o que traz tranquilidade hoje da gente operar. Por quê? O neuromodulador, ele tira a dor dos maus resultados. Claro, o mau resultado pro paciente nem sempre é o mau resultado para o médico. Então, não se opera uma coluna porque o paciente tem dor. A gente opera uma coluna porque você tem uma compressão grave, porque você tem um tumor, porque você tem algum tipo de lesão que pode matar a medula, pode matar os nervos e pode trazer uma morte, uma perda de função ou uma lesão de uma gravidade maior. Então, a gente opera uma coluna para salvar a estrutura. A gente opera uma coluna para salvar o movimento. A melhora da dor é secundária. Muitos pacientes melhoram da dor absurdamente. Alguns pacientes, você salva o funcionamento, né, Juliano? Mas você não consegue tratar a dor. Para esses casos, hoje a gente tem a neuromodulação. Você vê, então, vou mostrar um brinquedinho aqui também, para exemplificar o que você está falando. Ó. Também trouxe minhas coisas aqui, viu, André? Brincadeira. Ó. Essa aqui é a coluna. Bom. Então, né, a gente tem a vértebra e o famoso disco, que é o recheio aqui. Ó, quem está aqui atrás é o nervinho, esses amarelinhos aqui, né? Então, o que a gente fala? Que a gente tem essa estrutura chamada coluna, que é uma verdadeira coluna mesmo, que segura o peso do nosso corpo. E a gente tem uma fiação que passa por dentro dela, que são os nervos. Então, algumas vezes, por exemplo, a gente tem uma degeneração do disco, alguma coisa nesse sentido, e a gente vai lá e coloca uma prótese, um calço, a gente conserta a estrutura, só que às vezes a fiação pode estar danificada de uma maneira que a cirurgia não resolve esse dano do fio. Não é mais ou menos isso, André? Que é aí que a gente pode lançar mão do estimulador? Exatamente, eu acho que essa sua observação foi perfeita, porque assim, quando o pessoal começa a ver o neuromodulador, começa a falar de neuromodulação, eles começam a achar que a solução é isso, eu quero esse chip para tirar minha dor. Não, não é assim. Eu uso a analogia, eu uso a mesma analogia que você usa. Eu falo assim, eu tenho uma ponte, a ponte está para cair. Eu tenho que fundamentar e consertar e corrigir a estrutura da ponte. Não adianta eu trocar a fiação se a ponte vai desabar. Então, primeiro a gente corrige a estrutura da ponte, depois a gente vai pensar no motor da ponte elevadiça, depois a gente vai pensar na fiação, na luz, na pintura, nos outros detalhes. Mas primeiro eu preciso salvar a estrutura de sustentação daquele indivíduo. E o que salva a estrutura de sustentação é a cirurgia da coluna voltada para a estrutura da coluna. Outra coisa, Juliano, que eu acho assim, super interessante a gente deixar frisado é que assim, eu e você, nós somos grandes entusiastas da neuromodulação. Inclusive, tem trabalhos que com neuromodulação está fazendo pacientes paraplégicos andarem. Sim. Tá? Claro, isso aí não é uma coisa para qualquer um. Não é assim, não é você colocar o neuromodulador, você coloca o neuromodulador. Você precisa de uma equipe monstruosa, você precisa fazer uma interface cérebro-máquina, você precisa treinar aquele organismo. São centenas de pessoas envolvidas, mas a gente vê futuro nisso, né, André?
A gente vê o Exatamente, a gente futuro conseguiu. nisso, né? Exatamente, mas a gente conseguiu ver paraplégico andar com essa tecnologia. Então, assim, é maravilhoso, é fantástico, é fundamental, trouxe realmente uma mudança total de paradigma, principalmente no tratamento da dor, mas não é a solução para tudo e nem de longe é a primeira opção de tratamento, não é, Sabe o Juliano? que me trouxe para modulação, André? Lá atrás, quando eu fui te conhecer, eu tinha poucos casos de modulação e você já tinha bastante. Sabe por quê? Porque assim, eu como médico, eu tinha uma frustração grande daqueles pacientes que você faz uma cirurgia maravilhosa, que o raio-x está ótimo, que a ressonância está perfeita e o paciente está miserável de dor. Por quê? Porque a síndrome pós-laminectomia, esse termo técnico, da fiação estragada, é exatamente isso. A gente faz uma cirurgia que a gente deslinda, a gente fala, tá tudo perfeito, e eu pergunto, e eu falo pro meu paciente, mas como é que você está? Ele falou, doutor, tô péssimo. Tô péssimo, Exatamente. tô pior do Aquela que eu coisa que tava. é aquela coisa que a gente costumava falar brincando, né? É um raio-x lindo com o paciente insatisfeito. Isso, Outra coisa, eu outra procurava coisa uma que saída assim, para isso, sabe? Eu falei outra assim, o que coisa que a que gente pode assim, oferecer que as de pessoas têm que ter melhor, sabe? que as pessoas têm que ter como consciência que assim a indicação principal do neuromodulador, neste caso da coluna especificamente, é tratar o quadro de dor crônica. E o quadro de dor crônica ele já não é mais uma doença da coluna. A coluna está tratada. O caso da dor crônica é um caso em que a parte da medula está alterada. Eu tenho que usar a neuromodulação para tratar o neurônio, não é para tratar a coluna. Dentro Isso. desse contexto, assim, já que a gente está falando de dor crônica, eu queria deixar um exemplo, porque eu tenho batido muito nessa tecla para as pessoas, só para que o pessoal visualize, assim, superficialmente, como a dor funciona e como a dor é complexa. Então, eu tenho um estímulo, eu dei um beliscão. Esse estímulo vai da pele até a medula, da medula até o cérebro. Quando ele chega no cérebro, ele vai ser analisado por dois centros diferentes. Um vai fazer uma análise orgânica e o outro vai fazer uma análise emocional daquele Sim. estímulo. E aí ele vai decidir se isso daí vai continuar como dor ou não. O que eu quero dizer com isso? Que toda dor tem. Tudo bem, Yunis? Um abraço. Puta, ô Yunis também é Yunis, valeu fera, pela. neurocirurgião. Valeu, garoto. Fiquei feliz de ver um cara de peso, Também, assim, do peso do também. Yunis na Ele é live. muito bom, muito bom. Quem quiser falar com ele, ele está lá na CD. Trabalha com a gente. Então é o seguinte: quando você vai no cérebro, ele vai ver, ele vai analisar a dor do ponto de vista físico e emocional para decidir se o estímulo passa ou não. Qual que é a importância disso? Toda dor tem um componente emocional. Aí você vai falar assim, tá bom, me prova. Vou falar para Tem você, prova eu hoje. vou, exatamente, eu vou e belisco o Juliano. O Juliano tem dor e devolve o beliscão em mim. Talvez, se a esposa dele beliscar ele, não vai causar o estímulo de dor nele. Por quê? Porque o cérebro não entendeu aquilo como um estímulo agressivo, ele entendeu aquilo como um estímulo de carinho. Então, as pessoas que são portadoras de dor crônica, elas têm que ter essa noção. Toda dor tem um componente emocional. Então, não adianta única e exclusivamente a gente discutir aqui as tecnologias mais modernas de neuromodulação e o paciente continuar obeso, o paciente continuar sedentário, o paciente continuar sem conseguir controlar a ansiedade, tá certo? Continuar com aquele problema interno mal resolvido da infância que ele não fala para ninguém. Então, muitas vezes as pessoas se frustram com o tratamento de coluna ou de outras patologias complexas, mas a grande verdade é que não é simples e são várias frentes que a gente tem que abordar para conseguir tratar pacientes da gravidade de necessitarem de um neuromodulador. Exatamente. Acabou de entrar aqui uma paciente minha, Maria Aparecida Pinheiro, que ela fez 3 cirurgias, ela tem um neuromodulador, e mesmo com o neuromodulador, ela teve uma melhora só de em torno de 50% do caso. E ela tem Sim. uma qualidade de vida ruim, mas assim, com o mínimo de qualidade de vida mantido, porque ela se mata de fazer todo o tratamento que é preconizado. Ela faz fisioterapia quase diária, ela faz alongamento, ela faz pilates, ela faz Ela acompanhamento faz, né? psicológico. Ela faz, exatamente. E vai dar Então, resultado. Isso vai dar e vai dar resultado. resultado. Então, assim, eu e o Juliano, a gente bate muito nessa tecla. Inclusive, a gente foi fazer aquele neuromodulador junto àquela menina que tinha aquela tatuagem bonita nas costas, lembra? Que eu tinha Sim, eu vou gigante, falar você falou, André, dela. você que vai cortar, porque eu não vou estragar a tatuagem dela, deixa você estragar. Ele não Inclusive, estragou, ficou ela, bonitinha, viu? Tá super feliz. Inclusive, ela, antes da gente começar a operar ela, que a gente estava conversando com ela na sala,
você deixou bem claro, falou assim, o mais fácil do seu tratamento é o dia de hoje. Você vai vir aqui deitar, quem vai fazer sou eu. Exato. Eu quero ver você fazendo depois. Eu quero ver você fazer o pós. Eu quero ver você. Exato. Você conheceu essa minha paciente, André, e ela queria até trazer esse. Eu até falei com ela hoje, ela foi hoje tirar os pontos do neuromodulador, a gente conversou, falou: vou falar de você na live, hein? Fica lá que eu vou falar de você. Por quê? Foi um caso, André, marcante para mim. Peguei essa paciente, não foi eu que operei ela a primeira vez, ela também tinha 3 cirurgias de coluna anterior. As cirurgias estavam bem feitas. O que eu quero dizer com bem feita? Não tinha parafuso no canal, não tinha nada quebrado. Estava uma cirurgia que você olha o exame não tinha nada. E ela tinha uma dor, ela tomava mais de 150 miligramas de morfina por dia, misturado com um monte de remédio. A gente começou um tratamento, eu e ela, que eu falei assim, não, primeiro eu vou tentar acertar essa parte medicamentosa, vou ter que acertar essa tua morfina, essa tua metadona. E ela, com aquela ansiedade de que a gente já passou por 1 milhão de médicos, eu falei, não, calma, nós vamos traçar um plano de tratamento para você, que pode culminar no final no neuromodulador. Então, antes de indicar esse neuromodulador, a gente cuidou da saúde, a gente viu exames, a gente viu até nível de vitamina, a gente mandou ela para o psicólogo, a gente fez 5 bloqueios seriados para ter certeza que era neuropatia, até que decidimos fazer o bloqueio, até que decidimos fazer a neuroestimulação, e eu tinha tanta certeza que ia dar certo, que o caso estava já tão completo que foi realmente um sucesso, André. Ela foi a primeira vez que ela falou assim, olha, doutor, nada me melhorou igual esse neuroestimulador. Isso que ela está nos primeiros 15 dias de estimulação, e eu falei que nem o resultado final da estimulação é ainda. Mas, não, nossa, sim, eu quase que choro no consultório hoje por causa disso. Com certeza, e assim, eu tô até falando assim, porque eu sei que os meus meninos estão assistindo, então se eles quiserem vir aqui depois dar um oi pro pessoal, pode vir, meus 2 filhos, a Gabriela e o André. É o seguinte, o que você falou é uma grande verdade. Quando você coloca o neuromodulador e realmente o paciente responde à terapia, é emocionante de você ver ele ligar. Assim, quase chorei, é fantástico. Mas de coração, é fantástico. Você pega aquelas pacientes, por exemplo, assim, com dor crônica, aquela dor excruciante, e o pessoal que está assistindo, assim, eu garanto para vocês que estão assistindo o seguinte, a grande maioria de vocês não faz ideia do que é ter dor. Ah, eu tenho hernia de disco. Ah, eu tenho isso. Ah, eu tenho aquilo. Não estou menosprezando o seu sintoma. Até porque eu estou falando de maneira genérica para um público enorme. Mas eu digo para a grande maioria de vocês não fazem ideia do que é ter dor proveniente de uma raiz, de um nervo, de uma lesão crônica complexa. Você passa dose máxima de pregabalina. Perfeito. Você passa dose máxima de pregabalina, dose máxima de anti-inflamatório, dose máxima disso, dose máxima daquilo. Aí você enche o paciente de metadona e morfina, aí o paciente chega no consultório dopado. Ele não consegue falar. Ele chega dopado que ele não consegue falar. Assim, parece que uma pessoa assim, drogada mesmo. E com dor. Drogada e com dor. Com dor, exatamente. Aí você vai, programa, faz o neuromodulador, hora que você liga, a expressão da pessoa muda naquele segundo. E a pessoa fala, nossa, o que é isso? Entendeu? Então, assim, realmente é uma terapia do futuro, que eu digo assim, não é do futuro, mas assim, é uma terapia extremamente moderna, fascinante e maravilhosa. Vai trazer mais coisas. Assim, porque eu falo para meus pacientes que é igual o iPhone. Sai o iPhone novo, que ele faz mais coisa, a memória é maior. O estimulador, o cérebro do estimulador também está vindo. Ele vem com uma bateria que dura mais. Daqui a pouco eles vão lançar que tem outros estímulos, porque entrou uma que está assistindo a gente aqui, André, ela falou que já tem estimulador, tem 5 cirurgias e ainda tem dor. Aí eu estava vendo que a gente foi lá para Brasília fazer aquele curso de 6 módulos, exatamente para discutir esses casos, que a gente já fez o estimulador não está indo bem, como salvar esse estimulador, como trocar, às vezes, de marca esse estimulador. Como você trocar de marca, como você trocar de programação, as programações novas. Então, assim, esse ponto que o Juliano está batendo é muito interessante pelo seguinte, a neuromodulação é uma das poucas intervenções cirúrgicas que é totalmente reversível. Você coloca o chip e liga o gerador. Você não gostou, você desliga e tira o gerador e joga fora. Da mesma maneira, como você vem colocando, que cada vez vão surgindo novos geradores mais modernos, mais precisos e com funções diferentes. E que talvez não traga de volta esses que não estão indo tão bem, né? E essa que é a nossa esperança também. Só a título de ilustração, para as pessoas entenderem,
assim, quando a gente fala de neuromodulação, de reprogramar uma medula, de reprogramar uma raiz ou uma coisa assim, só para vocês entenderem o potencial do que a gente está falando, a coisa na prática funcionaria assim. A dor seria uma sinfonia de Beethoven. O neuromodulador é alguém gritando tão alto que não deixa o seu organismo ouvir a sinfonia de Beethoven. Não é que ele vai tocar uma sinfonia de Beethoven em cima da outra sinfonia de Beethoven. Então, é um grito. É um grito. Então, a nossa neuromodulação, por mais moderna e fascinante que seja, ela ainda é primitiva, perto da complexidade de um neurônio. Hoje, com os novos geradores e as ondas em burst, as ondas em high density, os outros tipos de onda, a gente está começando a se aproximar mesmo de como o neurônio funciona. E aí o céu é o limite. Então, assim, por isso que eu e o Juliano, a gente faz cursos constantemente, a gente faz cursos com grande frequência. Eu estou vendo aqui, ó, a Micheline dizendo que ela é paciente da doutora Catarina. A doutora Catarina é super amiga nossa, trabalha com a gente, estuda com a gente, faz parte do nosso grupo, está nos nossos programas de TV, faz parte da nossa equipe, uma excelente neurocirurgião funcional, então, assim, você está em ótimas mãos. Olha ela perguntando aqui, André. Falando nela, já apareceu aqui na live e fez uma pergunta ainda. Falando ela nela, perguntou para a gente falar, para você falar, que eu quero que você, como convidado, que você fale para quem a gente está escutando, em que situações que a gente usa neuromodulador? Ela pode ser uma primeira opção, André? Por exemplo, tem muita gente falando assim, eu estou morrendo de dor na coluna, várias pessoas falando a mesma pergunta. Aí a questão é o seguinte, eu vou colocar um exemplo prático aqui para a gente responder isso. Você tem uma hérnia de disco extrusa, ou seja, você tem um chiclete babalu que explodiu, a geleia vazou e está comprimindo a medula. Então você tem uma situação como essa daqui, ó. Exato. O chiclete babalu, ele explodiu, que nem você mostrou na coluna. Vazou e está comprimindo a raiz do nervo aqui. O paciente gritando de dor, eu posso montar um neuromodulador? Não, não vai mudar em nada, ele vai continuar com a mesma dor. Por quê? Por quê? Porque o pensamento é tão forte que ultrapassa o modulador. O poder, então, e assim, essa dor que esse paciente sente por uma compressão é um mecanismo de defesa. Eu estou queimando minha mão, eu tiro a mão porque está queimando. Senão eu ia ver como que está queimando a mão quando eu sentisse o cheiro de queimado. Então, essa dor de mecanismo de defesa, o neuromodulador não tira. Se você estiver com o neuromodulador e você pisar num prego, você vai sentir que você está pisando num prego. Ele não é feito para isso. Ele é feito para tratar aquela dor crônica, aquela dor de patologia. Tá? Então, assim, a neuromodulação, fora em casos raros ou excepcionais que a gente sempre tem, ela não é a primeira opção de tratamento para nenhuma patologia que eu conheça, principalmente da coluna. Tá? Não tem, assim, a coluna não existe mesmo. Não existe. E assim, a gente vai começar sempre que você tem um problema de coluna, o bom tom é tentar com um tratamento conservador, então você vai começar com medicação, fisioterapia, RPG, acupuntura, alongamento, atividade física, avaliação do endócrino, do nutrólogo, perda de peso, personal training, fortalecimento muscular. E aí você vai conversar com o seu médico quais são suas necessidades, quais são as características da sua doença. Depois de 4 a 6 semanas em que o tratamento conservador falha, é que a gente vai começar a pensar na possibilidade de um tratamento cirúrgico. E a gente vai reservar a neuromodulação para aqueles tratamentos cirúrgicos que falharam em se tratando de coluna, tá? Ou para outros tipos de lesões pós-traumáticas, como o paciente paraplégico, tetraplégico, ou outros tipos de indicação, amputados. A gente tem aquela síndrome complexa regional, que é a síndrome simpático-reflexa, que é muito comum em paciente que às vezes fez cirurgia de pé. Então até fica a dica, minha comadre fez uma cirurgia de joanete e o pé dela ficou terrível. Não é mais o joanete. Ela desenvolveu um quadro de síndrome complexo regional. A gente consegue resolver com a neuromodulação. Então, assim, as aplicações são inúmeras, mas não é a primeira opção. Outra coisa que tem que ficar bem clara aqui, que é o seguinte, quando a gente fala de cirurgia de coluna. Quando o médico tem dúvida se tem necessidade de operar, é fundamental que o paciente faça de 4 a 6 semanas de tratamento conservador. Agora, naqueles casos em que você realmente vê uma gravidade enorme, que você fala assim, eu tenho certeza que esse paciente tem que ser operado, quanto mais rápido você operar, mais rápido você vai resolver. Então,
A grande maioria dos neuromoduladores que eu e o Juliano tivemos que implantar foram de pacientes que tinham indicação cirúrgica, demoraram horrores de tempo para se operar por medo, por insegurança, por problemas relacionados ao convênio, por falta de Outros especialista. colegas falando para não operar, tem muitas clínicas que falam, o clínico não opera, não opera, você vai ficar paraplégico. E Exatamente. daí a sequela é pior, né, às vezes. Então, assim, o que Quando o foi André fala, assim, operar, já procure tinha um uma lesão profissional. irreversível. Quando foi E operar, assim, já por tinha falar uma em lesão segunda irreversível. opinião, tem muita gente que vai indicar neuromodulador. Eu sou o primeiro a falar, eu falo assim, passa com o meu amigo, quer passar com. Vai lá ver o André, leva os seus exames para ele ver. Eu peço segunda opinião para você um monte, porque assim, o paciente às vezes ele precisa ouvir de outra pessoa que é aquilo mesmo. Então, eu vi que você falou na live da Catarina que você é muito a favor de segunda opinião e eu sou também. Totalmente a favor. Eu sou totalmente a favor. E assim, isso daqui é uma coisa super importante, porque E o indico ainda. objetivo da gente. O objetivo da gente fazer uma live é a gente poder ter uma conversa mais dinâmica e, entre aspas, mais reservada. Porque assim, a conversa que a gente está tendo aqui, às vezes o pessoal de casa, o pessoal que está assistindo, tem a impressão que a gente está fazendo. Não. Se eu e Juliana, a gente telefone, a conversa nossa seria exatamente essa. Então, aqui é a gente batendo papo e discutindo, então, a idade de falar determinadas coisas. Então, assim, você ter uma segunda opinião é fundamental, é um direito seu de paciente. Você vai no Eu médico, você acho não conhece o médico, fundamental. você ir procurar uma segunda opinião é ótimo. Outra coisa, nenhum médico capacitado vai se ofender com isso. Muito pelo contrário, ele vai ter Nunca. certeza que você vai num colega, que o colega vai falar a mesma coisa que você, e o paciente vai voltar para você e falar assim, doutor, sabe o que aconteceu? Eu tô até com vergonha, mas eu fui num outro médico para Acontece saber se era muito. isso. E ele falou que era isso mesmo, por isso que eu tô aqui. Então, assim, segunda opinião é uma coisa boa. É uma coisa assim, não é ruim. O que Eu que a acho gente é saudável. contra? Eu Assim, o que que a indico. gente. Eu também, assim, o que que a gente, como médico, é contra? E aí fica a dica para a população, não só em relação aos casos meu e do Juliano, mas assim, em relação à medicina como um todo. O que a gente é contra é aquela segunda opinião obrigada pela operadora para um médico que é funcionário da operadora com o objetivo de diminuir os custos da operadora. É isso que a gente é contra. Então, a gente não é contra a segunda opinião por parte do paciente. A gente é Nunca. contra a segunda opinião com o objetivo de tirar o direito do paciente de ter o tratamento que ele quer. Outra coisa que é muito falada, e às vezes o pessoal vai começar a estudar sobre neuromodulação, aí começa a entrar na internet, aí vê a parte da questão do teste. Não é? Certo. Eu tenho que fazer um teste. Então, assim, a neuromodulação, ela permite com que você faça um teste. Seria da seguinte maneira. Você faz uma anestesia, uma sedação, você faz uma sedação, você passa passa um eletrodo pela pele e você vai testar no paciente para ver se o paciente gosta daquele estímulo, se ele se sente bem com aquele estímulo e se ele realmente... Então, Você cortou um pouquinho, André. sim, tem como ser feito um... Voltou. Então, assim, sim, tem... Voltou? Então, sim, tem como ser feito um teste Voltou. antes de se implantar um neuromodulador definitivo. Então, eu não sei se cortou, eu vou Certo. explicar de novo. A gente tem como fazer um teste. Fica. Você faz uma punção pela pele, sobe um eletrodo, faz um teste para ver se o paciente vai gostar desse estímulo ou não. Essa é uma questão que até entre a gente que faz neuromodulação a gente discute. Esse teste vale a pena ou não? Sim. Vale a pena. Quando? Quando o médico tem dúvida. Tá? Então aí a gente também tem um outro viés de questão. Eu vou dar um exemplo de um paciente meu. Eu tive um paciente meu que ele teve uma queda de altura, fez uma fratura de bacia e ficou com uma lesão do nervo ciático. Não era um quadro tradicional. Eu tinha dúvida se ele ia melhorar ou não com a neuromodulação. Eu fiz um teste, ele melhorou, eu implantei o gerador. Certo. Ótimo, perfeito. O que acontece é que muitas vezes a gente tem certeza que vai funcionar e o convênio quer que faça o teste porque o eletrodo é, entre aspas, barato e o gerador é caro. Nesses casos, eu e o doutor Juliano, a gente é completamente contra.
Porque nós não vamos submeter nenhum paciente nosso a um procedimento que a gente acha desnecessário. Exatamente. Então, nos casos, não é? Então, assim, nos casos em que a gente tem dúvida se a neuromodulação é a melhor opção, a gente vai oferecer para esse nosso paciente um teste para a gente testar se isso é válido ou não. Nos casos que a gente tem certeza que... Teste para o pessoal saber quando fica um aparelho para fora e você deixa o paciente internado alguns dias com um aparelho externo. Por exemplo, a gente amarra um aparelhinho fora e a pessoa fica em teste. E porque assim, o neuromodulador, quando a gente implanta, que o doutor André mostrou o chipzinho lá, ele fica tudo por dentro do corpo, ele não fica nada para fora. Aliás, o que eu falei para o meu paciente, estava falando, a parte de colocar o modulador é o mais fácil, é um cortinho na torácica, um cortinho na lombar, passou, acabou. O teste ele fica para fora. Até uma que estava assistindo a gente falou assim, nossa, uma paciente foi tirar o neuroestimulador e rompeu a medula. Olha, não sei o que aconteceu, mas assim, isso é raro do raro do raro que eu tinha ouvido nem falar, que foi uma internauta que falou, deve ter tido alguma coisa errada aí, não é um caso corriqueiro. Alguma coisa diferente. Agora, assim, até tem o Johnny tá falando assim, se o teste é feito na mesma internação. Depende muito. Tem colegas que colocam o eletrodo de teste, deixa o gerador para fora da pele, dá alta para o paciente, depois de 7 a 10 dias, reinterna para fazer o definitivo. A nossa equipe não faz assim. A nossa equipe, nos casos que tem teste, a gente coloca o teste, tá? Coloca o teste, deixa o paciente internado e se o paciente se sentir bem, aí sim a gente faz o definitivo. A RS Michelini, ela está dizendo assim, o meu foi colocado direto. Eu não sei quem é, não sei se é paciente minha, se é sua ou se é só uma internauta, mas eu digo para vocês... É que a gente olha o linkzinho, né, o apelido, a gente não consegue lembrar de quem é. Se for um paciente meu, desculpa. Eu digo para vocês aqui. Olha lá, moça. Vem aqui, ó, aparece aqui, ó. Andrezinho, dá tchau lá pro tio Juliano. Fala, Andrezinho. Assim, e aí, meu? Eu digo assim, eu tenho mais ou menos uns 150, 160 geradores ligados. Dos 150, 160 geradores ligados que eu tenho, eu fiz 2 ou 3 testes no máximo. Então, assim, é porque eu sei que vai ficar bom e eu não peço para fazer teste de uma maneira direta. Eu e o Juliano, da grande maioria das vezes, a gente implanta direto. Mas os casos que a gente tiver dúvida, a gente faz o teste. E se algum colega indicar e discutir e achar que o teste é válido, isso é uma discussão até na área médica que a gente não chegou num consenso ainda. E às vezes discutir com o próprio paciente, sabe, André? Para esse paciente que você me ajudou a última, não vou falar o nome dela aqui, mas ela deve estar assistindo, eu tinha pedido um teste para ela. Mas ela falou assim, eu falei, o que você acha da ideia de ficar com o aparelho para fora 5 dias no hospital? Ela falou, péssima, não quero, eu quero que você coloque, não quero sair com nenhum fio para fora. Acabou aí. Ela não queria fazer o teste. Ela falou, doutor, eu quero um implante. Eu falei, você acha que vai funcionar? Eu falei, eu acho. Então vamos fazer. Entendeu? Então, assim, a opinião do paciente conta mesmo. Você fala, você quer ficar internado com um fio para fora? Tem paciente que fala, não, doutor, eu prefiro, eu quero fazer o... E tem gente que fala assim, pelo amor de Deus, você vê um negócio saindo do meu corpo, eu tenho um treco. Eu não e assim... Aí o pessoal perguntou se pode dar rejeição, André. O estimulador pode dar rejeição? Não, a gente não tem caso de alergia ao material. O pessoal confunde muito rejeição com infecção. Quando você faz um cortinho na pele, entra uma bactéria lá, dá o chamado pus, a ferida abre, alguma coisa, isso é uma infecção. Isso não é alergia. Então, assim, o aparelho por si, acho que não tem descrito na literatura médica rejeição, como se fosse alergia ao material. Alergia, rejeição não. Assim, na verdade, assim, a gente ainda tinha alguma rejeição quando se usava o aço cirúrgico, né? Hoje que a gente usa titânio, cromo e cobalto e esses materiais novos são materiais inertes. O organismo não responde negativamente a isso. O que acontece é que você pode ter uma infecção, uma migração ou alguma mudança em relação a isso. Tem bastante gente perguntando assim, olha, eu fiz uma cirurgia de artrodese X, eu fiz uma cirurgia de artrodese Y, e eu ainda fiquei com uma dor crônica, eu ainda tenho uma dor crônica no meu ciático, eu tenho indicação? Tem. Você é a melhor indicação. E assim, se o que ficou foi uma dor irradiada, ou uma dor residual no braço, ou uma dor irradiada para a perna, se o pior componente da sua dor é o ciático ou o braço, puta, você vai ficar curado. Você vai colocar e vai falar, meu, por que vocês não me fizeram isso antes? Para controle de dor cervical, pescoço, e para controle de dor lombar, a programação é um pouco mais difícil, a quantidade de energia
é um pouco maior e as programações, de uma maneira geral, elas são assim um pouco mais complexas. Mas a gente consegue uma melhora assim gritante nos pacientes que foram implantados. Alguém ali no começo estava falando alguma coisa em relação à eficiência, etc, etc, etc e tal. Eu vou dar a opinião que assim, a experiência que eu tenho pessoal. O meu pior paciente implantado de neuromodulação teve uma melhora de 50% da dor que ele tomava, do que ele tinha antes. Esse é o pior resultado que eu tenho. Ela é super amiga minha, está comigo há muitos anos e ela acabou indo para a bomba de morfina, tá? Coisa que assim... Sim, aqui tem a bomba de morfina e o estimulador, né, André? Bomba de morfina, assim, eu contraindico, eu acho que é para últimos casos. Ela é uma paciente extremamente especial, ela inclusive é extremamente religiosa, cristã, muito minha amiga, amiga da minha esposa. Então, assim, ela é um caso à parte, mas assim, o pior resultado é uma melhora de 50% e uma recuperação importante da qualidade de vida. Não, e nesses maus resultados, a gente já está buscando ciência e resposta para ver se a gente melhora esse mau resultado ainda, trocando o gerador. Exatamente. Trocando a programação. Outra colega vendo nossa por que, aqui, o gerador Juliano, não funcionou, por que, o resultado não foi esperado. E, então, você queria assim, trazer, André... Deixa eu só responder essa daqui, porque ela falou várias vezes, eu quero discutir um negócio importante com você. Ela falou várias vezes que ela tem uma paciente com dor crônica de 93 anos. Idade cronológica, 90, 100, 150, 120, isso daí não é indicação de nada. Hoje você tem a idade cronológica e você tem a idade real. Você tem paciente com 90 anos que corre maratona e você tem paciente de 30 anos que está caquético porque fuma, bebe e é obeso. Então, assim, a questão é, ela tem saúde para ser operada? A questão não é ela tem 90, 93 anos ou 100 anos. O Juliano tem um caso super interessante de uma paciente dele, que ela tinha um gerador, foi um caso que a gente fez junto. Foi um caso assim que era extremamente complexo, porque a paciente era muito pequenininha, então a gente colocava a placa, ela escorregava para um lado, a gente colocava a placa, ela escorregava para o outro, a gente não conseguia manter a placa no meio, então a gente aceitou o melhor resultado que a gente tinha. Ela ficou, por assim dizer, subótima ou semi-ótima. Aí, com o advento dessas novas tecnologias, o Juliano optou por falar assim, eu vou trocar o seu gerador para te dar um tipo de estímulo diferente, um tipo de estímulo mais delicado, e a paciente ficou ótima. Então, nesse caso foi legal demais. Nesse caso muito legal. Então, assim, eu queria deixar aqui a história nem é minha, tá? Assim, mas é a história da época que eu era estudante de faculdade de medicina, mas eu sou péssimo para nome, então eu não vou saber lembrar qual foi o meu professor, mas se ele estiver assistindo, se sinta homenageado. Ele contava que a história era o seguinte, que o cara tinha aquela época que tuberculose não tinha cura, certo? Aí o cara descobria que tinha tuberculose. Aí o que ele fazia? Caía na vida, meu. Bebia, se matava, entrava em briga, caía na vida mesmo. O que acontecia? Todos morreram. Sim. Teve aquele que descobriu que tinha tuberculose, o que ele fez? Ele tratou da saúde, foi para a região de campo, onde o ar era melhor, fez tudo o que podia para sobreviver. Veio o antibiótico, veio o tratamento e ele se salvou. Sim. Então, assim, não é porque... Se você abandonar, acabou, você perdeu suas chances, tá jogando assim. Você falou uma coisa tão interessante agora, que eu tava lembrando de um paciente que você fez comigo, aliás. Nossa, ele é um amigão meu, eu adoro aquele paciente. Peraí que eu não posso falar nome, viu? Porque eu queria até falar. O paciente chegou para mim e falou assim, eu vou me matar, doutor. Eu vou me matar, e eu vou me matar esse mês aqui, porque eu não aguento mais. Eu já fui em 500 metros de sacola de exame. E ele tinha um caso clássico para estimulador. Ele tinha várias cirurgias de coluna, que tinha uma dor na perna que ia para o pé. Eu falei, olha, em vez de se matar, vamos tentar uma coisa que eu acho que vai dar certo. Vamos fazer um estimulador. Fizemos o estimulador. Esse cara tá excelente. Ele, literalmente, eu falo assim, que às vezes o paciente volta à vida. Voltou à vida, sabe? Voltou a ter vida social. Ele mexe com um negócio de rádio amador, tem um grupo de rádio amador. Fazendo um monte de coisa. E assim, eu acho que essa história que a gente está contando vai muito a favor dessa RS Michelini, que ela está participando bastante. E ela está contando aqui que ela colocou o neuroestimulador, melhorou 60% da dor que ela tinha nas pernas, mas não melhorou a dor que ela tinha na lombar. Isso também acontece muito, Agim. Quanto melhor você fica, melhor você quer ficar. Não, então, tem tanta pergunta boa, André, que a gente precisaria de umas 5 horas de live para responder todas. Então, mas assim, eu vou tentar, mas tem cada pergunta boa.
se você conseguiu colocar um chip que melhorou 60% da sua dor na perna, antes de pensar em qualquer coisa ruim, agradeça. Porque você já vai estar trocando o seu mindset para uma coisa positiva. Então, assim, antes de reclamar qualquer coisa, agradeça. Eu não estou dizendo do ponto de vista piegas ou moralista, não. Eu estou dizendo do ponto de vista de você reprogramar o seu cérebro para ter uma interpretação diferente em relação ao seu estímulo de dor. Vamos reavaliar você, tá certo? Conversa com a sua especialista, repete a ressonância da lombar, repete a tomografia, vê se tem alguma pseudartrose, alguma mobilidade, discute com a sua médica a possibilidade de fazer uma bomba de morfina. Sim. Outra coisa, está fazendo sua parte, está fazendo natação 3 vezes por semana. Então, assim, essa história vem para pacientes como você, não desista. Puta, Talvez né? a nossa tecnologia Isso. não seja capaz de te tratar hoje, mas se você continuar lutando, a gente vai conseguir achar uma solução para você, ou amanhã ou depois. Então, assim, persista, continue, invista, porque, assim, a vida é essa e você tem que investir nisso e você tem que trocar para frente dentro disso. Tá Então, certo? essa é a mensagem que eu queria falar para todo mundo, e por isso que eu te trouxe aqui, para mostrar que a gente tem coisas que a gente busca para realmente pegar pessoas daqueles casos gravíssimos, que, assim, várias vezes especialistas desenganaram, pessoas que já estão falando assim, não tem mais o que fazer por mim, e que tem o que fazer, né? E o que tem E que assim, fazer. assim, eu costumo dizer, brincando, que eu não passo nenhum remédio para nenhum paciente que eu já não experimentei. Então, às vezes o cara fala assim, nossa, eu tomei esse remédio e me deu isso. Eu falo, não deu isso porque eu também já tomei, não é isso que dá. Estou falando brincando, mas assim, eu realmente experimento todos os remédios que eu passo para meus pacientes, eu experimento todos os tratamentos. Doutor Juliano vive de regime, segue uma dieta feroz, é praticante de musculação. Brincando com a balança a vida inteira. De uma maneira assim, irrestrita. Doutora Agora, Catarina, que participa da nossa equipe de dor, é uma ciclista de alto rendimento e de alta performance. Eu gosto de artes marciais, pratico quase todo dia, várias vezes, e tenho um excelente desempenho dentro desse contexto de atividade física. O que eu vou passar para vocês como experiência de vida minha? Eu operei 3 vezes o joelho esquerdo e 2 o direito. Tá? Eu morro de dor no joelho esquerdo. Às vezes eu vou treinar, eu tenho tanta dor que eu tomo um comprimido de morfina ou de dimorfe para ir treinar. Mas eu vou treinar. Então, assim, a dor, ela é uma limitação? É. Mas se você se entregar a ela, acabou. Então, o que eu falo? É melhor você conviver com um pouquinho de dor e ser funcional do que você não ter dor nenhuma e ficar só dentro de casa se lamuriando. André, Tá certo? 3 Assim, pacientes já estão esse é o perguntando. padrão. 3 pacientes estão perguntando se dá para fazer esportes depois do neuromodulador. Um quer lutar Qualquer Gil, o outro atividade queria... física. Eu falei que não tem, isso Ele que eu ia falar, pode, que não tem pode. restrição, né? Assim, pode, não tem restrição. Agora, o que acontece? Vamos supor, eu quis jiu-jitsu, eu operei minha coluna, eu estou sedentário há 5 anos, eu quero voltar a lutar jiu-jitsu. Eu posso voltar a lutar jiu-jitsu amanhã? É claro que não. Você vai ter que fazer todo um trabalho de preparo físico para você conseguir voltar a desempenhar a atividade física que você gostaria. Hoje eu tenho Mas é possível. Que ele quer... Mas é possível, claro. Hoje eu atendi um paciente que ele gostaria de jogar tênis. Voltar a jogar tênis. Eu falei, ótimo, você pode jogar tênis, mas você vai ter que se preparar a semana inteira para jogar seu tênis. Não é ir lá jogar tênis. Então, é essa questão que as pessoas... Perfeito, André. Então, quer dizer que você cortou um pouquinho, daí você estava falando que a pessoa tem que se preparar para jogar o tênis que ela quer, né? Eu sempre bato nessa tecla também. Se preparar para jogar o tênis, se preparar para fazer a atividade física que ela quer, tem que mudar o mindset e se preparar para fazer aquilo. Falar, eu gosto de fazer escalada. Ótimo. Então, você vai ficar a semana inteira trabalhando a musculatura, os grupos musculares e tudo que você precisa para no seu sábado você ir lá fazer sua escalada. Agora, você tem que pagar o preço, entendeu? Assim, eu não falo isso só para os meus pacientes, eu falo para os meus filhos, assim, na vida tudo tem um preço. Você está disposto a pagar esse preço? Tá certo? Eu quero ser advogado. É um preço enorme. Você tem que fazer colégio, ginásio, faculdade, prestar prova da OAB, é um preço enorme que você tem que pagar.
Mas se você estiver disposto, você está capacitado a fazer isso. Entendeu? Então, assim, muitas vezes, eu e o doutor Juliano, que tratamos, a doutora Catarina também, o doutor Yunis, que estava acompanhando a gente aqui, e o pessoal que trata a coluna, assim, muitas vezes, a gente trata pacientes, assim, muito graves. Tá Sim, certo? Então, muitas vezes, o nosso papel, além de médico, é motivacional. sim. Entendeu? Sabe, para Assim, isso, o André, eu tive nosso... que me motivar, sabia? Porque, assim, às vezes, nesses casos graves, e eu não sabia nem como passar esse estímulo. Assim, como realmente animar essas pessoas, como ir atrás, porque era uma coisa que era uma frustração minha. Eu não queria que ninguém tivesse dor. Mas hoje, assim, eu falo literalmente calçar as sandálias da humildade, entendeu? E saber que nós somos humanos, que a gente tem limite. E eu falo para os pacientes, às vezes, falei, cara, eu também tenho limite. Mas nós vamos construir juntos uma melhora. No melhor que a gente Exatamente. puder. Mas eu Sim, tive que literalmente calçar as sandálias da humildade, viu, André? Porque e realmente outra mostra que nós coisa, somos desse tamanho perto do e universo, assim, assim, ó. tratar as pessoas com respeito, entendeu? Por exemplo, assim, eu tenho o meu professor de artes marciais, por exemplo, o senhor isso, o senhor aquilo, por favor. Meu Ó, tem tanta paciente pergunta que a Catarina tá ajudando a gente a responder umas aí. Catarina, pode ajudar, viu? Que tem um monte de pergunta legal. Tem duas que eu queria puxar para você aqui, André. Um paciente que manda teve lá que uma nós estamos. fratura, um caso de uma paciente que teve uma fratura de coluna, uma coluna grave, pelo que ele falou. Ele quebrou acho que 3 vértebras e operou. E hoje ele tem dor de origem neuropática, pelo que eu consegui entender da pergunta dele aqui. É caso de estimulação? Pode ser resolvido com estimulador, essa dor residual, num paciente que está paraplégico por Pode. fratura de coluna que já operou? O trauma, a sequela de trauma raquimedular tem excelentes resultados com neuromodulação, mas cada caso é um caso. Tem um Aí, paciente que vai vir nos da casos, Itália do mas interior, assim, tá ó, esperando só o Covid passar. Desculpa, André. O paciente tá só esperando nos o Covid passar, que ele vai passar com a Catarina, ele vai tratar comigo, com você e com a Catarina, viu? Ele passou comigo no meu fantástico, seja consultório e ele falou bem-vindo. assim, ó, vou passar com os 3. Eu falei, tudo bem, a gente vai te tratar em 3. Você viu que ele tinha visto a gente na... Falei, não, vamos lá. Ele só tá esperando o Covid No, passar para voltar para São Paulo, nos que ele é do interior. casos de trauma raquimedular, é um dos casos, por exemplo, que eu acho que eu acho que vale a pena fazer teste. É legal, Às vezes então. você, às vezes você não sabe se é uma lesão completa, se é uma lesão semicompleta, a altura que você vai colocar o gerador ou o neuromodulador. Hoje o pessoal está aqui em família, né? Milena está aqui, Mariana, minha esposa, está aqui, Catarina está aqui, a Laura está aqui. Assim, hoje está A Laura tá aí praticamente também, um braço para a Laura também. a Laura também. Hoje tá praticamente nós estamos em casa, né? É que nem almoço de sábado à noite. Tá, super legal. Muito legal. O, o pessoal que está aí, que não me conhece, quem quiser me procurar, o meu Instagram é @Dr. André Tem esse Coluna, a daqui. doutora Catarina vai colocar o dela lá. O do doutor Juliano vocês já têm, porque vocês estão acompanhando. Mas quer falar, Juliano? Porque às vezes algum paciente entrou pelo meu. Uhum. DR O seu Juliano Instagram, qual que é? Fratese. DR A minha Juliano esposa, minha Fratese, assistente, coloca aqui no. Ela vai doutor colocar ponto, no feed de pergunta aqui. Então, agora doutor eu tô com uma ponto esposa André assistente, que minha Coluna. esposa está aqui do lado me ajudando a ver as perguntas aqui também. Eu queria tanto Ela responder minhas tem, perguntas que eu vou ter que fazer outra live, André. A gente vai ter que fazer outra ela live tem só de muita pergunta. paciência de te aguentar, São viu? perguntas maravilhosas que eu tenho que fazer, vou ter vídeo depois. Outra pergunta: polineuropatia diabética, pessoas que têm problema Ó, dos nervos decorrente de diabetes. Que foi uma pergunta aqui também. Ana Paula, sócia nossa do aplicativo, nosso aplicativo de telemedicina também está aí. Então, assim, muita gente conhecida. Obrigado a todo mundo aí que acompanha o trabalho da gente aí. Minha mulher também falou que é para eu falar que eu amo ela, que eu sou apaixonado, etc e tal, que senão ela vai brigar comigo. Então tá dado E o hoje é recado. dia do oftalmologista e minha mulher é oftalmo. Vou ter que dar parabéns para ela duas Parabéns, vezes, viu, Milena, André? parabéns mesmo de coração. Vamos lá. Não, vai vir um paciente da Bahia passar com Da você. Bahia que está esperando. Tem muita gente de fora que está esperando a questão do coronavírus passar. Eu e o doutor Juliano, a gente diverge um pouco em relação à questão do coronavírus, e a doutora Catarina também diverge um pouco em relação à questão do coronavírus. Mas para o pessoal que é fora de São Paulo e que está vindo em consulta para tratar uma dor crônica, eu acho que é um consenso nosso que vale a pena esperar, não é, Juliano? É. Caso a caso, né? Essas coisas do coronavírus, eu tô fazendo caso a caso. Por exemplo, hoje eu operei uma paciente que ela falou, não aguento mais de dor, eu não consigo viver com isso, não tem como esperar a pandemia passar. A gente tomou todos os cuidados para não contaminar a equipe, nem ela, tudo certinho. Operamos, amanhã, se Deus quiser, do alta para ela, vai feliz da vida para casa. Esse que é o Não, plano. eu também tenho operado as urgências, os casos graves, assim,
constantemente. Então, pessoal, quem está assistindo, viu? Quem está assistindo, às vezes fica com medo, que nem o André falou. Você está com medo, tudo, mas assim, tem uma coisa grave, discuta com o seu médico, sabe? Vem procurar a gente, pode perguntar, fala assim, doutor, eu estou com medo, o que a gente pode fazer? E a gente vai discutir. E a chama atenção para a telemedicina. Inclusive, hoje eu operei, o Juliano operou cabeça a telemedicina também para tentar ajudar. Não, e a telemedicina assim, é uma coisa que veio para ficar. A telemedicina é uma coisa que veio para ficar e ela serve para transpor barreiras. Então, assim, você consegue fazer um primeiro contato à distância, conhecer a pessoa, criar uma empatia, discutir o caso e você consegue selecionar quais desses pacientes seriam interessantes vir para uma consulta presencial ou não. Sim. Eu acho que sempre vale a pena valorizar a opinião dos outros profissionais da saúde. O médico, ele tem um conhecimento diferente do fisioterapeuta, ele tem um conhecimento diferente do nutricionista, ele tem um conhecimento diferente do personal trainer. Ele não tem um conhecimento maior, tá? É diferente. É diferente. Um colega nosso, fisioterapeuta, fez uma pergunta, eu reparei, só para dar uma satisfação, pedindo para falar não só da parte estrutural em si, mas falar em relação à parte de biomecânica, de fisiologia, de fortalecimento disso, daquilo, da parte mais voltada para essa parte fisiológica. Você vai me desculpar, tipo assim, a gente não tem tempo hoje hábil para expor isso daí, infelizmente, mas eu vi sua pergunta, se a gente conseguir marcar uma outra live, a gente marca para discutir, assim, os efeitos do fortalecimento muscular, da atividade física e disso daí de uma maneira mais André, precisa. Eu estou te interrompendo, às vezes, porque o tempo está acabando e é tão legal, eu queria falar 2 horas com você. Uma paciente perguntou assim, quanto tempo fica no hospital para implantar um neuromodulador? Operou na quinta tarde, sexta de manhã senta, sexta tarde anda, sábado na hora do almoço tá em casa andando, contando o momento que entrou no hospital até o momento da alta, 48 horas. Então essa é a mensagem. Muito. Colocar o neuroestimulador é o mais fácil. O mais difícil é você achar o caso certinho para neuroestimulador, o paciente já se tratando para um neuroestimulador, todo o mindset para dar tudo certo. Aí é lindo. E assim, mas é que eu te falo, a implantação é mais fácil, né, André? Não, a cirurgia é simples. O difícil é você selecionar o paciente e você conseguir... Sei lá, Juliana, a gente tem uma coisa que a gente se dá muito bem desde que a gente se conheceu a primeira vez, porque a gente realmente faz isso daí por amor, né? É verdade. Assim, realmente, assim, quando a gente vê um paciente melhorar, a gente se emociona. Outro dia a paciente minha falou, doutor André, meu pé voltou a mexer. Não voltou a mexer, é que você tinha tanta dor que você não conseguia mexer. Então... Mas aí ela me mandou o vídeo, eu até chorei, assim. Então, assim, e antes de acabar, a gente ama o que faz, né? Falar nisso, André, por exemplo, tava assim, também tem pessoas que fazem o caminho inverso. Por exemplo, a pessoa engordou 20 quilos, tá depressiva, mas não é porque ela é depressiva ou ela quis engordar 20 quilos, é porque ela tem tanta dor que a dor ela atrapalha a vida inteira. Então, às vezes você fala assim, olha, não está no seu ideal, mas vamos colocar o neuroestimulador mesmo assim, porque você vai melhorar da dor e você vai me entregar resultado. Você vai emagrecer 20 quilos e você vai sair dessa depressão. André, eu tô tirando antidepressivo de paciente. O paciente fala, doutor, nem preciso mais tomar esse remédio, eu voltei a dormir, eu voltei a comer, eu voltei a dar carinho pro meu marido, eu voltei a olhar pro meu filho. Juliana, eu vou me despedir aqui porque vai dar 9 horas, aí o Instagram vai cortar a gente automaticamente. É o seguinte, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que assistiu. Assim, eu, Juliana, a doutora Catarina, a gente trabalha junto em locais diferentes. Muitas vezes a gente opera junto, muitas vezes não, mas quando cada um tem dúvida, discute com o outro. O pessoal que quiser também, nós estamos na Rede TV todo primeiro domingo do mês, tirando dúvida para quem tiver. Tem outros programas que a gente apresenta, a gente vai soltando no Instagram. O Instagram de nós 3 não é voltado para propaganda, é voltado para orientação. Então, assim, acompanhe que vocês vão conhecer a gente um pouquinho mais. Juliano, você é um irmão enorme, você é um grande amigo, você é da família. Obrigado mesmo pelo convite, tá? Obrigado, eu vou ter que te chamar de novo, André, porque assim, ó, o pessoal tá doido aqui nas perguntas aqui.
E eu queria trazer mais perguntas, mas infelizmente não dá para responder todas, mas assim, eu vou respondendo ao longo da semana, viu? Gente, obrigado, viu? Pelo carinho também que todo mundo passou aí. André, de novo, ó, sem palavras, Valeu, viu? Você é um irmão valeu. para mim. Um abraço, Um querido. irmão, tamo junto. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.